Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso. E os espanhóis foram às ruas para poder votar, devido aí às eleições antecipadas convocadas pelo primeiro-ministro Pedro Sánchez, primeiro-ministro socialista, que não conseguiu aprovar o seu orçamento no início do ano e por isso mesmo ele convocou novas eleições para tentar formar um novo parlamento e assim conseguir uma maioria para governar. O que o resultado das eleições mostram para a gente? Bem, o Partido Socialista Operário Espanhol, o partido que estava no governo, o partido do Pedro Sánchez, venceu sem maioria para governar. Ele precisa de 176 deputados para conseguir essa maioria. Só que, por outro lado, o partido de extrema esquerda, o Unidas Podemos, ele é tão de extrema esquerda que, inclusive, ele mudou o nome do partido. Era Unidos Podemos e botaram Unidas Podemos para ser um partido considerado feminista. Esse partido conseguiu um grande percentual também de deputados. Esse partido que é presidido pelo Pablo Iglesias, que é um cara que é apoiado por Nicolás Maduro, inclusive há já denúncias de recebimento de dinheiro da ditadura chavista para o seu partido. Então esse partido aí conseguiu um número percentual significativo que poderá fazer uma coalizão com o PSOE, que é o partido do atual governo do Pedro Sánchez. Só que essa coalizão ainda não chega nos 176 deputados necessários. A partir daí, o PSOE terá que tentar os partidos independentistas, aqueles partidos catalães do País Basco, são países republicanos, que querem a independência. Vale lembrar aqui que essa confusão toda começou, esse levante contra o governo socialista, começou justamente por conta dos independentistas da Catalunha, que queriam avançar nas negociações e os partidos mais à direita, o povo mais à direita, protestou, foi às ruas em fevereiro, final de fevereiro agora de 2019. Isso criou um desgaste contra o Pedro Sánchez e posteriormente houve o problema do orçamento, que só foi a tampa do caixão para convocarem novas eleições. E esses independentistas, eles ficaram chateados com o Pedro Sánchez na época, porque ele travou a negociação devido à pressão dos partidos de direita. Então agora fica a pergunta, será que os independentistas vão apoiar o novo governo do Pedro Sánchez? Dessa forma ele conseguiria maioria absoluta e poderia governar. Uma outra possibilidade é o Ciudadanos, que no dia da eleição ele deu, o discurso estava quase alinhado com o Pedro Sánchez, falando em um governo estável, para que não houvessem eleições antecipadas. O Ciudadanos, aí do Albert Rivera, o Albert Rivera, inclusive, foi muito incisivo nos debates, muito melhor do que o Pablo Casado, aí, já vou falar dele, do Partido Popular, e por isso mesmo ele conseguiu um bom resultado. O Ciudadanos, o Albert Rivera, é considerado aí um Macron espanhol. Alguns analistas o consideram uma espécie de Macron espanhol. É um cara que se diz nem de direita nem de esquerda, A gente já sabe qual é o nome que se dá para isso. E o Ciudadanos poderia compor com o governo socialista, com o Partido Socialista, e daí eles teriam uma maioria absoluta e conseguiriam fazer justamente o que falaram no dia da eleição, que é um governo estável, com uma ampla maioria. E se tivesse o PSOE, o Unidas Podemos e o Ciudadanos. Por outro lado, mais à direita, tem o Partido Popular. O Partido Popular, só para vocês terem uma ideia, ele vem rivalizando com o PSOE desde o final da ditadura de Franco. Então, é aquele famoso revezamento que a gente viu aqui no Brasil, PSDB e PT. Então, aquela briga, aquela polarização, então um bipartidarismo. Então, essa é a tradição que permeou aí a Espanha desde o final da ditadura de Franco, na década de 70. E pela primeira vez, o parlamento vai estar bem fragmentado, acabando de vez aí com a hegemonia do Podemos, que teve uma perda significativa, do Partido Popular. Teve uma perda significativa no seu número de deputados eleitos, e dessa forma acaba com a chance aí da direita formar um governo, que era a expectativa de formar o Partido Popular, os Ciudadanos e o Vox. Quem já viu outros vídeos aqui sobre o política espanhola aqui no canal, eu já havia alertado que a probabilidade para a formação de um governo de direita era
né, um percentual maior do Partido Popular, do PP, Cidadanos e o Vox. O Vox sozinho ele não conseguiria uma maioria. Bem, o Vox, né, por sua vez, ele conseguiu um excelente resultado para um partido que disputou pela primeira vez as eleições gerais. E a alegria foi tanto que o povo foi para a rua comemorar, apesar da derrota aí do governo ficar nas mãos dos socialistas, pelo menos até isso que tudo indica até o momento, antes de serem feitas as negociações. O Vox ele teve um resultado estrondoso, né? É um partido que destoa completamente de tudo que estava estabelecido na Espanha até o momento, vem com um discurso bem alinhado aí a Bolsonaro e Donald Trump, né? E diferente, inclusive, das demais direitas espanholas, e aí a gente pode falar mais especificamente de Marine Le Pen, na França. Inclusive, por isso mesmo, ele sofreu ataques hoje da Falange, né, que é o partido aí franquista. Declarações foram dadas no sentido do Vox ser muito tranquilo, que ele seria só um partido popular, né, diferenciado. Então quem é franquista mais radical não considera o Vox um partido de direita com a ideologia alinhada àquilo que eles conhecem como direita. Aí uma coisa mais ligada aí a Marine Le Pen. Mas, de certa forma, o Vox teve uma grande vitória, essa entrada de peso para um partido que não era nada até ontem, não só tinha conseguido as eleições na região autônoma da Andaluzia, e agora ele chega com peso aí no parlamento, terá voz, terá muito deputado. E um detalhe aqui muito importante é que, para você entrar aí nas eleições europeias, foi requisitado ao Vox 16 mil assinaturas, o Vox conseguiu mais de 50 mil. Então, dessa forma, ele poderá participar das eleições europeias agora, mês que vem, dia 26 de maio, aí, e poderá participar da coligação aí com Matteo Salvini, na Itália. Tá? Então, tem esse pequeno detalhe também. O transcorrer da eleição foi relativamente calmo, né? Teve alguns casos de pessoas depositando 2 cédulas na urna, né, pessoas foram identificadas e presas, mas se teve alguém que fez isso e não foi identificado também poderia atrapalhar o resultado da eleição. O fato é que teve algumas sessões eleitorais que as cédulas do Vox não estavam colocadas à mesa, então você chegava lá, tinha todas as cédulas, PP, PSOE, Podemos, estavam tudo ali na mesa, só você pegar, assinalar e votar. E a do Vox não estava, a pessoa tinha que pedir para o mesário ir buscar a cédula. Então houve problemas nesse sentido, né? Sem contar também que o Vox foi impedido de participar do último debate televisivo, debate ao qual ele foi convidado, o canal de TV, né, convidou, e a junta eleitoral proibiu que o partido participasse e tivesse aí mais uma visibilidade. Mesmo assim, o Vox aí foi um dos partidos mais citados na internet e conseguiu, aí, como eu já falei, uma votação expressiva o suficiente para deixar a esquerda de orelha em pé na Espanha. Agora vamos aguardar aí a formação do governo, que deve continuar nas mãos de Pedro Sánchez, né, que manterá aí agora o seu governo mais socialista do que já era, agora com a força do Paulo Iglesias, do Podemos, aí ligado à ditadura chavista. Agora, essa votação por si só, ela dá um retrato bem do que é a Espanha. Inclusive, se você for olhar um mapa de votação e ver as províncias onde o PSOE venceu, né, com maioria, é impressionante, né? O peso socialista na Espanha. É a monarquia mais esquerdista da Europa. O que adianta você ter um monarca quando você não preza em conservar a sua tradição? Que é basicamente o que os socialistas fazem, mas agora há pelo menos aí um contraponto do Vox, que terá voz no parlamento, e o Partido Popular, né, como eu falei no meio do vídeo, ele vai ter que se reinventar. O Pablo Casado foi, de fato, um candidato muito fraco. Caso ele vencesse aí, conseguisse o deputado suficiente, provavelmente ele seria o primeiro-ministro, mas ele é muito fraco. O seu desempenho nos debates foi terrível. O Albert Rivera, que é considerado um cara mais de centro, ele foi muito mais agressivo contra o Pedro Sánchez, né, e até mesmo por isso tem conseguido um bom resultado aí para o histórico do partido. Então cabe sim ao Partido Popular se reinventar. Parte do Partido Popular, membros importantes do Partido Popular estão na cadeia. O governo que antecedeu o de Pedro Sánchez foi o do Partido Popular,
que cometeram aí fraudes fiscais e acabaram sendo presos, né, por corrupção. Então, realmente, se o partido quiser sobreviver, ele terá que se reinventar. Inclusive, as perdas de cadeiras aí do Partido Popular, essas cadeiras basicamente foram para o Vox. É exatamente o que aconteceu no PSD, com o PSDB aqui no Brasil, onde ele perdeu aquele eleitorado que foi todo para o Bolsonaro, que era aquele eleitorado que sempre quis algo mais conservador, mas só tinha como opção, né, aquela social-democracia, que era o que acontecia com o Partido Popular. Agora esses eleitores já possuem um representante, que é o Santiago Abascal, do Vox, e por isso esses votos migraram, causando aí tornando o Partido Popular o maior perdedor, né, do dia 28, aí, do domingo de eleições espanhol. Tá bom? Aqui falando Frutuoso para o canal Vista Pátria. Se você gosta do canal, ou se não conhece, caiu aqui de paraquedas, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe esse vídeo se você acha as informações relevantes e até a próxima, meus amigos. Tchau, tchau. Forte abraço a todos.